Olá, meus caros alunos! Estamos mais uma vez aqui com a resolução de nossos exercícios FAMEMA 2020. O exercício traz aqui uma novidade, que é o assunto potenciômetro. Eu adoro quando aparecem esses assuntos novos aqui, porque é aqui que você tem que ter, pessoal, as dúvidas, não na hora do vestibular, né? Aí o cara tá lá na hora da prova, acha esse nome esquisito, potenciômetro, e fala, mas o que é isso, Todai? Gente, esse potenciômetro ele funciona como um resistor variável, tá bom? Nada mais é do que um resistor variável. E o que seria um resistor variável? Dependendo da posição que a chavinha está, ele pode atuar com uma determinada resistência, tá? Ele fala que o potenciômetro foi construído utilizando dois fios resistivos ômicos paralelos, de mesmo comprimento e de mesma resistência elétrica. Isso é importante, tá? Os dois têm a mesma resistência elétrica. Muito bem. Aí, o que ele diz aqui? Os fios são tocados por um contato móvel de resistência desprezível, ou seja, o próprio contato não tem resistência, se despreza, e que desliza perpendicularmente aos fios, tornando todo o conjunto um potenciômetro, ou seja, um resistor que vai variar a sua função. Tá? Muito bem. Esse potenciômetro está ligado a um gerador de 100 volts, informação importante, a gente já coloca aqui, né? U igual a 100 volts. E é um amperímetro, ambos ideais. Por exemplo, o que é amperímetro? Você não falou nada ainda. Ele é um marcador de corrente, nós vamos falar em breve. Quando o contato móvel do potenciômetro se encontra na posição indicada na figura, ele está exatamente na metade, tá vendo, gente? Está na metade da resistência do fio. Então, se esse fio aqui tem resistência R, nesta posição que ele está, ele tem uma resistência o quê? R sobre 2. Só que lembra que tem em cima e tem embaixo, como se fosse um paralelo ao outro, tá? Bem, o amperímetro indica a passagem de 5 ampere. Então, para a situação de 100 volts, ele fala que a corrente elétrica é de 5 ampere. Individualmente, cada um dos fios resistivos que constitui potenciômetro vai apresentar, então, uma resistência no valor de quanto? Muito bem. Gente, eu montei para vocês aqui um esqueminha, tá? Do que está acontecendo. Então, como ele está na metade do caminho, tá vendo? Como ele está na metade do caminho, a resistência é R sobre 2, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, R sobre 2 e R sobre 2. Ah, mas toda ele não fala que ele quer individualmente, né? Quando constitui o potenciômetro na extremidade, tem que levar ele lá no extremo. Então, turma, eu posso fazer o cálculo no extremo, mas a partir do momento que a gente tem o valor da corrente na metade, e ele quer o valor da resistência total, R, a gente pode fazer pela metade, que fica mais fácil, tá? Então, o que é importante você saber? Que quando esta barra aqui, ó, que eu estou frisando ela aqui, ela está na metade, a resistência é R sobre 2. E ele fala que ela foi montada em paralelo, tá vendo? Então, ela está unida por duas barras paralelas. Então, é como se eu tivesse este desenho que eu queria que você desse uma olhada aqui embaixo, tá bom, gente? É como se eu tivesse dois resistores em paralelo de R sobre 2. Tá? Usando aquela regrinha prática que você deve lembrar bem, né? A regrinha prática que eu dei a última, ela fala que quando dois resistores têm o mesmo valor, você pega o valor do resistor e divide por N, onde N é um número de resistores. O valor dele é R sobre 2, eles são iguais. Nós vamos dividir pelo número de resistores, que são 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá certo? Então, gente, R sobre 4 é o valor da resistência equivalente do circuito. Então, nós temos uma tensão de 100 volts, uma corrente de 5 amperes para uma resistência equivalente de R sobre 4. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a lei de Ohm. Para você que não lembra, é do UCI, pessoal. Olha que beleza, né? O UCI. Muito bem, olha o Uzinho aqui dando aquele sorrisinho, né? O que nós precisamos calcular aqui no UCI? Vamos calcular o valor da resistência, que é o que ele quer, né, Todai? Exatamente, é o que ele quer. Então, o valor da nossa resistência ele vai ser igual a quanto, gente? Bom, vamos lá. A resistência equivalente a gente já tem, que ela é R sobre 4. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos, na verdade, montar aqui a lei de Ohm, que eu acho que fica mais fácil, né? U igual a RI. Então, apaga esse R aqui, que eu acho que é mais fácil a gente começar da onde a gente tem aqui, que é a tensão. Tá? Depois a gente chega lá no valor da resistência, porque eu acho que fica mais fácil montar assim. Então, eu tenho o U que ri, né? U ri. Quem que é o valor da tensão? Eu acho que fica mais fácil entender dessa maneira. Ó, o U é 100 volts, então coloca aqui 100 volts. Agora no valor de R, o que você vai colocar? Você vai colocar a resistência equivalente, que seria o quê? O R sobre 4. Lembrando que o que ele quer não é o R sobre 4, não é a resistência equivalente.
Ele quer o valor do R, tá, gente? Tá? Tomar bastante cuidado aqui. E a corrente, quanto que é? A corrente nessa posição é de 5 amperes, certo? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ficar em cruz, né? Acho que é melhor. 4 vezes 100 dá 400 igual a 5R. Pega esse 5 e passa ele dividindo, tá? Você vai ter, então, que a resistência é igual a 400 dividido por 5, que vai ser igual a 80 ohms, ok? Então, cada valor de cada fio desse aqui, pessoal, ele tem 80 ohms. São 80 ohms em cima, 80 ohms embaixo. Quando ele está na posição do meio, ele está com 40 ohms, tá vendo? Ó, resistência de 40 a 40. E, professor, se eu fizer 40 a 40 em paralelo, dá 20, né? Exato, dá 20 ohms. O que você vai pegar os 5 e dividir? Se você vai pegar o 100 e dividir pelo 20, você vai encontrar o 5, tá bom? Ou seja, tá aí certinho, né? Uma maneira bem fácil de fazer aí. Eu acho que a grande questão a grande charada dessa questão da FAMEMA era você identificar que um potenciômetro, né? Ele é montado desta maneira que eu montei aqui embaixo para você, que eu acho que ficou mais fácil de observar. Bom, é isso aí, galera. Qualquer dúvida é só procurar o plantão ou me procure depois da aula.